Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje é dia de Drácula aqui no canal e a gente vai avançar mais um capítulo aqui do nosso livro, né, dessa nossa história. No vídeo anterior, a gente estava vendo que no finalzinho ali tinha um navio se aproximando de uma forma estranha do pier ali de Whitby, né? Então, nesse capítulo aqui a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse navio, quem que é o Demeter. Então, já se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo e vamos começar. Capítulo 7, Demeter. Então aqui a gente tem um recorte do The Daily Graph de 8 de agosto, que Mina Ray colou no diário dela, né? E aí de um correspondente local. Whitby. Uma das maiores e mais violentas tempestades registradas na região, com resultados estranhos e únicos. Na noite de sábado, o tempo estava bom, apesar de abafado, o que é comum em agosto. Grupos de pessoas passeavam no bosque de Mulgrave, na Baía de Robin Hood, Rigmill, Runswick, States e demais lugares das vizinhanças de Whitby. Os barcos a vapor Emma e Scarborough realizaram incontáveis excursões pelo litoral e a cidade de Whitby estava muito movimentada. O dia estava excepcionalmente anormal até o entardecer, quando alguns frequentadores do jardim do cemitério da igreja do East Cliff, que oferece vista ampla do mar a norte e leste, alertaram para uma aparição repentina de nuvens carregadas no céu a noroeste. O vento a sudoeste apresentava uma brisa leve, equivalente ao grau 2 na linhagem barométrica. O guarda costeiro responsável emitiu rapidamente um alerta. O velho pescador, que há mais de meio século observa os sinais do tempo no rochedo leste, previu com assertividade uma tempestade. O crepúsculo foi belo, magnífico e repleto de nuvens maravilhosamente coloridas, com muitas pessoas na orla do penhasco do jardim do cemitério da antiga igreja para contemplar o espetáculo. Antes do sol se pôr atrás da escura massa rochosa de Kettleness, recortando ousadamente o céu ocidental, sua descida coloria o céu com uma miríade de cores crepusculares: encarnado, verde, púrpura, rosa, violeta e muitos tons de dourado. Havia nuvens menores em algumas partes, porém completamente negras e delineadas por colossais silhuetas. A experiência do poente não passou em branco pelos pintores e, sem dúvida, esboços do prelúdio à grande tempestade ornarão as paredes da Academia Real e do Instituto no próximo mês de maio. Muitos capitães decidiram ficar atracados no porto até o final da tempestade. O vento diminuiu no decorrer da noite, e à meia-noite tomou conta do local um calor sufocante, uma calmaria mórbida marcada por uma intensidade predominante que afeta as pessoas mais sensíveis à aproximação das trovoadas. Eu tô imaginando aqui a galera com o joelho doendo. Deve doer a artrite da galera, né? Não havia muitas luzes no mar, pois as embarcações a vapor que navegam pelo litoral perto da costa mantiveram-se afastadas e somente poucos barcos pesqueiros foram avistados. Havia uma única vela visível de uma escuna estrangeira que parecia seguir para oeste. A inconsequência ou ignorância dos marinheiros dessa embarcação desencadeou muitos comentários, pois, enquanto ela permanecia à vista, avisos foram enviados para que a velocidade fosse reduzida em face do perigo que estava ocorrendo. Um pouco antes do anoitecer, viram a escuna com as velas soltas deslizando sobre as ondas, estática como um barco pintado sobre uma pintura do mar. E pouco antes das 10 horas, a atmosfera transformou-se e reinou uma quietude tão opressiva e um silêncio tão absoluto que se podia ouvir o latido de um cão na cidade e o balido de uma ovelha no campo, ao mesmo tempo, né? A banda no porto com o animado ar francês parecia estar em discordância com o silêncio da natureza. Pouco depois da meia-noite, ouviu-se um som estranho vindo do mar e um estrondo peculiar e obscuro dominou o ambiente. Então, subitamente, deu-se início à tempestade. Toda a paisagem pareceu resolver-se ao mesmo tempo e com uma rapidez que até o momento parecia impossível e mesmo depois pareceu inconcebível. As ondas erguiam-se com uma fúria maior que a outra, transformando o mar, que em poucos minutos estava calmo, em um monstro que rugia e destruía tudo. A espuma branca das ondas rebentava insanamente na areia da praia e batia nas pedras do penhasco. Havia ondas que estouravam nos quebra-mares, molhando as lanternas dos faróis de todo o porto de Whitby. O vento retumbava como um trovão e soprava com tanta violência que até mesmo os homens mais fortes não conseguiam se manter no chão sem se agarrar com força a grades e postes. Caraca.
Foi preciso dispersar toda a multidão de curiosos, pois poderia haver muitas mortes. Para deixar a situação ainda mais perigosa, o nevoeiro avançou pelo continente. Eram nuvens brancas e úmidas que pareciam destruir tudo por onde passavam e eram tão pesadas e tão frias que era preciso se esforçar muito para não pensar que os mortos no mar tinham vindo visitar os vivos com as mãos úmidas da morte, fazendo muita gente estremecer de medo com as brumas do mar que passavam como coroas fúnebres. Não sei se mortos, mas tem alguma coisa chegando aí. O nevoeiro se dissipava em algumas ocasiões e dava para ver o mar debaixo dos clarões dos relâmpagos, seguido pelo estrondo repentino dos trovões, fazendo com que o céu todo tremesse com a força da tempestade. A grandiosidade de algumas das cenas era tão incalculável que absorvia todo o interesse. O mar elevava-se como se fosse uma montanha de água a cada onda, levando ao céu a espuma branca que a tempestade parecia capturar e rodopiar em direção ao infinito. Em alguns locais, avistava-se um barco de pesca com a vela destruída, buscando desesperadamente abrigar-se antes do... Ô Pandorga. Outro erro aqui, ó. Vocês não fazem revisão dos seus livros, não? Ó, antes do próximo trovão. Quiser esse aqui, pelo amor de Deus. Obrigado por deixar a gente ler livros aqui no canal. Ai, viu? Em alguns locais avistava-se um barco de pesca com a vela destruída, buscando desesperadamente abrigar-se antes do próximo trovão. De vez em quando, um pássaro marinho de asas brancas era levado pela tempestade. Uma andorinha, talvez? No topo do penhasco de East Cliff havia um novo holofote que seria utilizado pela primeira vez. Os encarregados o ligaram e entre as rajadas de vento e névoa perscrutavam a superfície do mar. O serviço provou sua eficácia vez ou outra quando um barco pesqueiro com a trincanize já submersa, se aproximava às cegas por dentro e com a ajuda do holofote conseguia escapar do perigo de bater no cais. Conforme os barcos iam chegando ao porto em segurança, dava para ouvir o grito de alegria da multidão na orla. Grito esse que parecia... de novo, aqui tinha que ter um espaço, né? Que parecia rasgar a ventania, sendo levado embora por ela. Vamos lá, né? Aliás, aqui acho que não foi a editora não, né? Vamos dizer que foi o jornal de Whitby. O editor do jornal de Whitby que não prestou atenção na revisão. Beleza? Então tá bom. O holofote logo avistou uma escuna com as velas abertas mais adiante. Parecia ser a mesma embarcação que foi avistada mais cedo. O vento naquele momento voltava-se para o leste e uma agitação dominou os curiosos no penhasco ao perceberem o risco que a embarcação corria. Havia um enorme arrecife entre a escuna e o porto e de vez em quando um navio se chocava contra ele. Com aquele vento era quase impossível conseguir acertar a entrada do porto. Já era quase maré cheia e as ondas eram tão imensas que dava quase para ver o fundo do mar no refluxo das águas. Caraca, meu irmão. Tipo, a onda era tão grande que no empuxo dela ficava visível o fundo do oceano, o fundo da praia, né, no caso. A escuna vinha com tanta velocidade com as velas abertas que, nas palavras de um velho lobo do mar, vai atracar em algum lugar, nem que seja no inferno. Belas aspas. Naquele momento, um nevoeiro ainda maior encobriu tudo com uma massa cinza, e aos homens só restava ouvir o rugido da tempestade, o estrondo dos trovões e a batida das ondas poderosas que cruzavam a imensidão com ainda mais força que antes. Os feixes do holofote estavam focados à boca da enseada do outro lado do cais, pois esperava-se que lá fosse ocorrer o choque. Os homens ficaram por lá, aguardando preocupados. E de súbito, o vento mudou para nordeste e a névoa se dissipou. Com isso, mirabile dictum. É isso. É uma interjeição latina que significa fato admirável de se dizer, usada para exprimir espanto. Mirabile dictum. A estranha escuna desviou-se do choque no meio dos quebra-mares e, saltando pelas ondas com toda velocidade, chegou ao porto em segurança. Todos sentiram um arrepio ao acompanhar o feixe do holofote, pois preso ao leme havia um corpo com a cabeça caída que balançava para frente e para trás a cada sacudida da escuna. Não se avistou nenhuma outra pessoa no convés. Houve grande alvoroço quando todos perceberam que o navio havia sido trazido para o porto por um morto. Parecia um milagre. De qualquer forma, tudo aconteceu mais rapidamente do que leva para se escrever essas palavras. A escuna não parou no porto, mas passou direto por ele e encalhou em um banco de areia e cascalhos banhado pela força das marés e das tempestades a sudeste do quebra-mar, abaixo do East Cliff, um cais conhecido localmente como Tate Hill. O choque contra o banco de areia foi muito forte, e cada mastro, corda e vela foi danificada, trazendo abaixo parte do aparelho de laborar do convés superior.
O mais estranho de tudo foi que no exato momento em que a embarcação tocou a costa, um enorme cão surgiu no convés. Caraca. Devia ter vindo de algum andar inferior. E como se fosse lançado pelo choque, correu para a proa, saltando na areia. O cão foi direto para o penhasco íngreme, onde o cemitério da igreja dava para o cais leste em uma viela tão escarpada que alguma das lápides, tumbas ou túmulos, como se dizem em Whitby, na verdade se projetavam para fora, no lugar que o penhasco cedeu. Depois, o cão sumiu na escuridão, que parecia ficar cada vez mais forte, um pouco mais além do feixe do holofote. Não havia ninguém em Tate Hill naquele momento, pois todos os moradores das casas da região ou estavam dormindo, ou estavam em meio à multidão no alto do penhasco. Sendo assim, o guarda costeiro responsável pelo lado leste do porto desceu rapidamente pelo pequeno ancoradouro e foi o primeiro a subir a bordo. A entrada do porto foi iluminada e nada foi encontrado, então o feixe do holofote focou-se no local do naufrágio e lá ficou. O guarda foi correndo para a polpa e, ao aproximar-se do leme, recuou subitamente ao examiná-lo, como que tomado por um choque repentino. A reação dele deixou todos ainda mais curiosos e muitas pessoas correram para lá. Do penhasco de Westcliff até o cais de Tate Hill é uma boa caminhada pela ponte, mas esse jornalista que vos escreve é um bom corredor e chegou lá bem antes da multidão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelos seus relatos. Ao chegar lá, já havia algumas pessoas no ancoradouro e o guarda costeiro e a polícia impediu a entrada dessas pessoas no navio. Por ser jornalista, o barqueiro deu-me permissão de subir ao convés e fiz parte do pequeno grupo que viu o marinheiro morto ainda preso ao leme. Entendi a surpresa e o estranhamento do guarda costeiro, pois não é todo dia que se vê algo do tipo. O homem estava preso com uma mão sobre a outra. Havia um crucifixo entre uma das mãos e a madeira e o rosário amarrava os punhos ao leme com um reforço de cordas. Pode ser que o pobre homem até tenha se sentado em algum momento, mas a parte de trás do convés do navio se rompeu com o tremor das velas, arrastando-o para a lateral, fazendo com que as cordas lacerassem sua pele, cortando a carne até o osso. Caraca. Após detalhada investigação do estado das coisas, um médico, o Dr. J. M. Caffin, de 33 anos, de East Elliot Place, chegou ao lugar depois de mim e atestou que o homem devia estar morto há 2 dias no mínimo. Caramba. Havia uma garrafa em seu bolso, fechada com todo o cuidado por uma rolha. A garrafa estava vazia, mas havia dentro um pequeno papel enrolado que parecia ser o adendo de um diário de bordo. O guarda costeiro acreditava que o próprio homem devia ter se amarrado usando os dentes para dar os nós. O fato de que um guarda costeiro tenha sido o primeiro a subir a bordo pode resultar em futuras complicações no tribunal do almirantado, pois os guardas costeiros não devem ficar com espólio, que é o direito do primeiro civil a entrar em um navio naufragado. Contudo, agitaram-se as línguas da lei por todo lado e um estudante de direito disse de forma categórica que os direitos do proprietário da escuna já tinham sido violados, pois o bem estava detido em desacordo com os estatutos de Mortmain, já que o leme, que era um símbolo e até mesmo uma prova de posse delegada, não estava na mão de um morto. Não preciso dizer que o marinheiro foi cuidadosamente retirado do local em que se manteve vigilante de forma honrosa até a morte, com uma nobre firmeza similar ao jovem Casabianca, sendo levado ao necrotério para averiguações. A tempestade passou e os curiosos voltaram para casa. O céu começou a ficar vermelho nas colinas de Yorkshire. Enviarei mais pormenores para a próxima edição sobre a escuna abandonada que milagrosamente alcançou o porto no meio da tempestade. Milagrosamente, né? Vamos vendo. E aí, o próximo registro aqui data-se de Whitby, 9 de agosto. Verificou-se que a escuna russa de Varna chamava-se Demeter. Estava navegando com lastro de areia branca e havia apenas um pequeno carregamento de grandes caixotes de terra. Isso aí, galera. Isso aí, já sabe o que isso significa, né? Draculinha chegou em Whitby. Porque ele estava dentro de uma das caixas, né? Lembra? O carregamento estava consignado a um advogado de Whitby, Sr. S.F. Billington, de Crescent, número 7, que pela manhã foi a bordo e tomou posse dos bens. O cônsul russo, também agindo pelo contrato de freteamento, tomou posse formal do barco e pagou os devidos impostos à autoridade portuária. Não se fala em outra coisa na cidade a não ser no estranho acontecimento. Oficiais da Câmara do Comércio foram muito rigorosos na certificação de que todos os protocolos e burocracias fossem respeitadas segundo a regulamentação vigente. Como se trata de um caso de comoção popular,
estão todos obviamente empenhados a não dar motivos para qualquer tipo de reclamação posterior. O destino do cão também é de grande interesse. Alguns membros da Sociedade Protetora dos Animais, bastante ativa em Whitby, tentaram resgatar o animal. Para desapontamento geral, ele parece ter desaparecido totalmente da cidade. Pode ser que tenha se refugiado nos brejos, escondendo-se por puro medo. Muitas pessoas têm receio de que ele acabe se tornando um perigo, pois é enorme. Hoje cedo, um cão muito grande, mestiço de mastim, que pertencia a um comerciante de carvão que mora perto do cais de Tate Hill, foi encontrado morto na rodovia de frente com o jardim de seu dono. Com certeza esteve lutando e evidentemente teve um selvagem oponente, pois sua garganta estava estraçalhada e seu abdômen totalmente aberto, como por uma feroz garra. E aí, mais tarde, graças à amabilidade do inspetor da Câmara de Comércio, pude examinar o diário de bordo do Demeter, com anotações dos últimos 3 dias. Não registra fato algum de interesse particular, a não ser o desaparecimento de alguns membros da tripulação. O documento mais interessante é o que estava dentro da garrafa e que hoje foi analisado no inquérito. Não me lembro de jamais ter encontrado narrativa mais estranha do que a relatada sobre os 2 dias anteriores. Não há mais motivo para mantê-la em segredo. Estou autorizado a usá-la e a transcrevo aqui, omitindo apenas alguns pormenores técnicos. Parece que o capitão tinha problemas mentais antes mesmo de ter embarcado, mas seu estado mental foi ficando pior durante a viagem. Naturalmente, minhas informações devem ser aceitas com grano. Abreviação da expressão latina com grano salis, que demonstra que o que é dito deve ser considerado com parcimônia e reservas. Ou seja, tudo que ele relatar daqui para frente deve ser tomado com um pouco de desconfiança. Acho que é isso. Transcrevo o que ditou um empregado do cônsul russo que teve a bondade de traduzir para mim, sendo o tempo tão curto. E aí vamos ler agora então o diário de bordo do Demeter. Escrito em 18 de julho. Estão acontecendo coisas muito estranhas. Farei anotações cuidadosas a partir de agora até chegarmos ao nosso destino. Segue uma breve retrospectiva do que já aconteceu. Em 6 de julho, terminamos de embarcar a carga, que consiste em areia e caixotes cheios de terra. Ao meio-dia partimos. Vento leste fresco, tripulação, 5 marinheiros, 2 imediatos, o cozinheiro e eu, o capitão. 11 de julho. Isso aqui tudo ele escreveu no dia 18 de julho, só que ele foi relatando o que aconteceu em cada dia, né? Em 11 de julho, entramos no Bósforo ao amanhecer. Inspetores aduaneiros turcos vieram a bordo. Bekshish, gorjeta, propina, traduzido do persa. Bekshish, ou seja, pagou os carinha lá, né? Tudo em ordem, partimos às 16 horas. Em 12 de julho, atravessamos os Dardanelos, mais inspetores, alfandegários e uma lancha do esquadrão costeiro, mais Bekshish. Oficiais fazem inspeção completa, porém rápida. Querem que nossa saída ocorra logo, atravessamos o arquipélago do Egeu à noite. Vai logo embora com essa carga aí, né? Dizem os oficiais. 13 de julho, dia seguinte. Passamos pelo Cabo Tênaro. A tripulação mostra-se insatisfeita com alguma coisa, parece amedrontada, mas não revelam um motivo. Em 14 de julho, fiquei preocupado com a tripulação. Todos os marinheiros eram homens corajosos que já tinham viajado comigo antes. O imediato não soube dizer o que estava acontecendo. Os marinheiros apenas lhe disseram que havia alguma coisa estranha e fizeram o sinal da cruz. O imediato perdeu a calma com um deles e o agrediu. Esperava comoção, mas tudo terminou bem. Tudo bem por enquanto. Em 16 de julho, o imediato me comunicou que um dos homens, Petrovski, desapareceu. É incompreensível. Na noite anterior, Petrovski fez a vigia de bombordo durante 8 sinos e foi rendido por Abramov, mas não voltou mais para o beliche. A tripulação está abatida como nunca vi igual. Alegam que vai acontecer o mesmo a eles todos, mas não dizem mais nada, além de que há alguma coisa a bordo. O imediato está muito impaciente com eles. Temo problemas pela frente. Amigo. Quem mandou carregar caixote de terra? Em 17 de julho. Ontem um dos homens, Olgarem, procurou-me e me avisou que acha que existe um estranho a bordo. Disse-me que estava em seu posto quando, ao abrigar-se na cobertura do convés, devido a uma chuva torrencial, viu um vulto comprido e esguio, nada parecido com qualquer um dos homens a bordo, caminhar ao longo do deck e desaparecer.
Acompanhou o pé ante pé, mas ao chegar à proa não encontrou ninguém e todas as escotilhas estavam fechadas. Está apavorado, tomado de um pânico supersticioso e receio que o medo contamine o resto da tripulação. Para tranquilizá-lo, percorrerei todo o navio de proa a proa. Mais tarde, reuni todos os tripulantes e disse-lhes que, como estavam achando que havia um desconhecido a bordo, iríamos dar uma batida completa no navio. O imediato irritou-se, achando que aquelas ideias tolas desmoralizariam os homens. Deixei-o no comando do leme, enquanto os demais vasculhavam tudo com lanternas. Adivinha quem vai sumir. Não deixamos de olhar nada, só havia os grandes caixotes, não existindo canto algum em que uma pessoa pudesse se esconder. Os tripulantes ficaram tranquilizados. O imediato estava furioso, mas não fez comentário algum. Não sumiu. Eu pensei que ele ia sumir. Deixaram o cara sozinho, né? 22 de julho. Mar agitado nos últimos 3 dias. Tendo toda a mente ocupada pelo manuseio das velas, os tripulantes não possuem tempo para medos e parecem ter esquecido os temores. O imediato voltou a se entender com a tripulação. Elogiou o bom trabalho dos marinheiros durante o mau tempo. Passamos por Gibraltar e saímos dos estreitos. Tudo ocorre bem. 24 de julho. Uma maldição parece pesar sobre o navio. Desapareceu outro homem, enquanto estava em serviço, assim que entramos no Golfo de Biscaia, em meio à tempestade. Assim como o primeiro desaparecimento, ele também estava de vigia durante a noite. O medo reina de novo. Os homens pediram para fazer a vigia de 2 em 2, receiam ficar a sós, né? O imediato está furioso. Pode ser que haja problemas. Pode ser que ele ou a tripulação decida partir para a violência. 28 de julho. 4 dias de inferno. Tempestade furiosa. Um verdadeiro maelstrom. O que é maelstrom? Palavra nórdica que significa turbilhão. Ninguém dorme. Os homens estão exaustos. É difícil por alguém de vigia, já não há ninguém em condições. O segundo imediato se ofereceu para fazer a vigia e ficar no leme, para que os homens possam dormir algumas horas. Quem vai sumir agora, né? O vento está mais ameno, o mar ainda está muito turbulento, mas como a escona está mais estável, não sentimos tanto. Outra tragédia no dia 29 de julho. Tive de fazer turnos simples hoje, pois os homens estão muito cansados para fazerem duplos. Quando o vigia da manhã chegou ao convés, não havia ninguém além do timoeiro. Ele gritou e fomos até lá. Fizemos uma inspeção completa, mas não encontramos ninguém. Estamos agora sem o segundo imediato e a tripulação está em pânico. Ele sumiu mesmo. O imediato e eu resolvemos andar armados de agora em diante e esperar por algum sinal que pudesse indicar a causa desses acontecimentos. Dia 30 de julho. Última noite. Felizmente estamos nos aproximando da Inglaterra. Tempo bom, todas as velas levantadas. Dormi profundamente, pois estava exausto. Acordei com o imediato me comunicando que tanto o homem da vigia noturna como o timoneiro tinham desaparecido. Só restamos eu, o imediato e 2 marinheiros. 1º de agosto. 2 dias de nevoeiro e nenhuma vela vista. Esperava que no Canal da Mancha pudesse pedir socorro. Estamos navegando contra o vento. Nem me arrisquei a descer pelas velas. Descer pelas velas. Normalmente eu corto essa parte, mas eu vou manter porque ficou engraçado. Nem me arrisquei a descer as velas, pois não iria conseguir içá-las sozinho depois. Estamos praticamente à deriva, rumo a uma condenação terrível. O imediato tornou-se o mais arrasado de todos. Parece que sua natureza forte se voltou contra ele. Os marinheiros estão trabalhando com paciência e vigor. São russos e o imediato é romeno. 2 de agosto, meia-noite. Acordei após poucos minutos de sono, ouvindo um grito que parecia vir do lado de fora da minha cabine. Nada pude ver no nevoeiro. Corri para o convés e esbarrei com o imediato. Mais um homem desapareceu. Deus, tenha piedade de nós. O imediato acha que acabamos de passar pelo estreito de Dover, pois quando o nevoeiro se dissipou, ele viu North Foreland no mesmo instante em que ouviu o outro homem gritar. Se estiver certo, estamos agora no Mar do Norte, e só Deus poderá nos conduzir pelo nevoeiro que parece se mover conosco. E ele parece ter abandonado a todos nós. 3 de agosto. À meia-noite, fui render o timoneiro que estava no leme, mas não o encontrei. O vento estava muito forte e a embarcação seguia estável. Gritei pelo imediato que, alguns segundos depois, apareceu transtornado com os olhos esbugalhados e de pijama. Temi que houvesse perdido a razão. Ele se aproximou de mim e murmurou ofegante no meu ouvido, como se tivesse medo que até o próprio vento pudesse ouvi-lo. Ele está aqui, agora eu sei.
Eu o vi na noite passada. A coisa parece um homem alto e magro, que é branco como um fantasma. Debruçou-se na amurada. Aproximei-me dele e dei-lhe uma facada. Mas a facada o atravessou sem feri-lo, como se tivesse cortado o ar. Mas ele está aqui, tenho certeza. Talvez dentro de uma daquelas caixas. Abrirei uma por uma. Fique no leme. E afastou-se com um olhar de alerta e um dedo nos lábios. Deixa eu fazer não. A força do vento aumentou e eu não pude soltar o leme. Pouco depois avistei-o subindo para o convés carregando uma caixa de ferramentas e uma lanterna. Deve ter enlouquecido. Não adianta contrariá-lo. Não há nada nas caixas. A nota diz que é apenas argila e abri-las não mudará nada. É que você se engana, amigo. Tem um Drácula. Draculinha se esconde nas caixas. Assim, deixei-me ficar aqui no leme, guiando e redigindo essas notas. Apenas me resta ter fé em Deus e esperar que o nevoeiro passe. Se conseguir chegar a qualquer porto com esse vento, arriarei as velas e farei sinal pedindo socorro. Estamos perto do fim. Ouvi marteladas no porão e tive esperanças de que o imediato ficasse calmo, porque o trabalho sempre lhe fez bem. Mas de repente ouvi um grito horrível que congelou meu sangue e o imediato apareceu correndo, tendo no rosto uma expressão de pavor extremo. Socorro! Alguém me ajude! É melhor vir também, capitão, antes que seja tarde demais. Ele está aqui! Agora conheço o segredo! O mar é nossa única salvação, é o que me resta! Ele exclamou, encarando a neblina que nos cobria. Seu tom era de desespero, mas a voz era firme. E antes que eu pudesse dizer alguma palavra, precipitou-se no mar. Creio que agora também sei o segredo. Foi aquele louco que se livrou dos homens um a um e agora os acompanhou. Deus tenha piedade de mim. Como poderei contar todos esses horrores quando chegar ao porto? Será que um dia chegarei? 4 de agosto. O nevoeiro permanece e o sol não pode atravessá-lo. Sei que está de dia porque sou marinheiro. Não me atrevo a deixar o leme e descer até o porão. Por isso passei a noite toda aqui e o vi na penumbra. Essa noite eu o vi. Deus me perdoe, mas o imediato fez bem em se atirar no mar. É melhor morrer como homem. Morrer como marinheiro nas águas profundas. Não há nada a ser dito contra isso. Comigo, porém, o caso é diferente. Tenho de salvar minha honra de capitão e darei um fim nesse demônio ou monstro. Quando eu começar a enfraquecer, amarrarei minhas mãos ao leme, e para isso usarei algo que ele, aquela coisa, jamais ousará tocar. Dessa forma, salvarei minha alma e minha honra de comandante. A noite se aproxima e estou perdendo a força. Talvez eu não consiga agir se ele me olhar nos olhos. Se o barco naufragar, talvez essa escuna seja encontrada com esse frasco e poderão compreender o que ocorreu. Então todos saberão que fui fiel ao meu posto, que Deus, a Virgem Maria e os santos me ajudem a cumprir meu dever. Naturalmente, o inquérito não pode contar com testemunhas, portanto o veredito é inconclusivo. Não há como provar ou não que ele tenha cometido todos os assassinatos. A opinião, quase unânime, é a de que o capitão foi um herói e será enterrado publicamente com toda a pompa. Decidiram que seu corpo será levado em um cortejo de barcos pelo rio Esk até chegar ao cais de Tate Hill. Lá, subirão com o corpo pelos degraus da escada da abadia e ele será enterrado no cemitério da igreja do Penhasco. Há centenas de proprietários de barcos interessados em participar do cortejo. Não se ouviu mais falar do cão, ao qual há muitos lamentos, pois, no presente estado das coisas, tudo indica que ele seria adotado pela cidade como mascote. Não sei se é a melhor ideia não, tá bom? O funeral será amanhã, e assim terminará mais um mistério do mar. E aí, terminando o relato aí do jornal, né, do repórter, vamos agora para o diário de Mina Murray. Mina Murray escreve no dia 8 de agosto. Lucy esteve muito agitada durante a noite passada, e eu também não consegui dormir. A tempestade rugiu furiosa a noite toda. Eu estremecia a cada estrondo nos dutos da chaminé. Pensei ter ouvido um tiro ao longe quando percebi um estampido agudo. Apesar de parecer estranho, Lucy não acordou. Contudo, por 2 vezes levantou-se e vestiu-se. Felizmente, pude ver a tempo e sem assustá-la. Fiz com que se despisse e fosse deitar novamente. Muito bem, muito bem. É realmente curioso esse estado de sonambulismo, pois assim que é impedida fisicamente, ela retoma quase exatamente a rotina de sua vida e esquece a intenção anterior, se é que existia alguma. Levantamos cedo e fomos ao porto para ver se havia acontecido alguma coisa durante a noite. Havia pouca gente por lá. O sol estava brilhante e a atmosfera muito pura. O ar estava claro, fresco e as ondas saltavam altas e até pareciam escuras diante do contraste da espuma branca com a neve. Elas abriam passagem pela entrada do porto como se fosse um gigante impondo-se contra a multidão.
Sinto-me realmente feliz ao lembrar-me de que Jonathan não estava ontem no mar, mas em terra. Ah, mas estará ele realmente em terra ou no mar? Onde será que está Jonathan? O Jonathan aparece, cara. Onde estará e como? Sinto-me cada vez mais angustiada por não ter notícia alguma, se ao menos eu soubesse o que fazer. E aí, no dia 10 de agosto, o enterro do desventurado capitão hoje foi emocionante. Marinheiros carregaram o esquife e uma enorme multidão acompanhou. Todos os barcos do porto pareciam estar lá, e o caixão foi levado por capitães durante todo o trajeto do cais de Tate Hill até o cemitério da igreja. Lucy e eu havíamos chegado antes ao cemitério e nos sentamos em nosso banco preferido, enquanto o cortejo de barcos subia o rio e voltava até o cais. Nossa vista era excelente e deu para ver quase toda a procissão. O enterro do pobre homem foi perto do nosso banco. Assim, no momento certo, subimos em cima dele e vimos tudo. Lucy estava visivelmente abatida, anda muito irritada e parece estar contrariada o tempo todo. Naturalmente, as noites de sonambulismo a deprimem. Ela está especialmente estranha em um aspecto. Ela não admite para mim que há uma razão para estar tão agitada, para andar tão agitada. Ou se de fato há, talvez nem ela mesma saiba o que é. Soma-se a isso outro motivo. Nosso pobre amigo, o Sr. Soares, foi encontrado morto hoje de manhã no banco onde costumamos nos sentar, com o pescoço quebrado. Ué. Segundo disseram, e de acordo com o médico, ele tinha caído do banco em uma espécie de profundo medo, pois a expressão de pavor estampada em seu rosto fez estremecer todos os que o viram. Segundo disseram, pobre senhor, talvez tenha visto a morte com os olhos moribundos. É, não exatamente a morte, né, mas... Lucy é tão meiga e sensível que sente mais pungentemente as influências dos eventos do que as outras pessoas. Agora mesmo, ocorreu um pequeno acidente que nem mesmo eu dei atenção, embora seja apegada aos animais. Um dos marinheiros compareceu ao enterro, acompanhado por um cão muito manso. O cão o acompanha sempre. São sempre muito silenciosos e nunca vi alteração por parte de nenhum deles. Durante o enterro, o cão não ficou junto do seu dono, que se sentou no banco conosco, mas um pouco afastado, latindo e uivando sem parar. O marinheiro chamou-o, a princípio com bons modos, depois furioso, mas o animal não atendeu, nem parou de uivar e ladrar. Estava em uma espécie de cólera, com olhos raivosos e o pelo de seu corpo eriçado como a cauda de um gato ao armar seu bote. O marinheiro afinal perdeu a paciência, chutou o cachorro e, agarrando o pobre animal pela pele da nuca, trouxe-o até a lápide em que nosso banco estava fixado, meio que arrastando, meio que o atirando na lajota. Isso aí eu não gostei não. Logo que bateu na pedra, tadinho, o cão se acalmou, mas começou a tremer muito. Não tentou fugir, mas encolheu-se e enrolou-se, ainda tremendo. Estava em tal estado de terror que eu tentei, embora sem sucesso, alentá-lo. Lucy ficou com muita pena dele, mas não tocou no cão, só ficou observando agoniada. Receio que, com sua extrema sensibilidade, sonhe com o incidente durante a noite. Com certeza, a soma dos eventos, o navio trazido ao porto por um defunto, a postura dele amarrado ao leme com um crucifixo e um rosário, o comovente funeral, o cão que se dividia entre fúria e pavor, servirá de conteúdo para os seus sonhos. Tadinha. Acho que o melhor a ela será ir para a cama exausta fisicamente. Levá-la aí, então... Quem fala levá-la aí? Vou levá-la então por uma longa caminhada de ida e volta aos arredores dos penhascos da Baía de Robin Hood. Dessa maneira, ela não deverá ter muitas inclinações a ataques de sonambulismo durante a noite. Legal, legal. Muito interessante aí esse episódio aí do barco, né? Bom, podemos dizer com segurança que Draculinha chegou em Whitby. Beleza? Bom, mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Eu te vejo no próximo vídeo para a gente ver aqui o capítulo 8, Irmã Agatha. Um grande abraço.